Muito bem, de volta para falar ainda de povos antigos, mas desta vez da Ásia. Vem comigo que eu te mostro por onde a gente vai começar. Índia, vamos falar de Índia. Vamos falar de toda essa cultura rica, essa cultura diferente da nossa, essa cultura mística de muitas crenças, de um povo ainda muito ligado às suas crenças, o lado bom e o lado ruim disso. Vamos lá. A gente começa voltando um pouco nos conteúdos que já foram dados por aqui. Então, a gente está falando da Ásia Antiga, já falamos do Oriente Médio, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas, não viu? Vou deixar um card aqui para você ver. E agora a gente vai entrar no Extremo Oriente, começando pela Índia. Mais para frente tem videozinho da China também. Índia, o berço da cultura milenar que vai influenciar outros povos da Ásia. A gente vai ver uma forte influência deles na China quando nós estudarmos também. Qual é a fonte histórica desse povo, dessa antiguidade? São os Vedas. E por quê? Porque durante muito tempo a gente não teve historiadores por ali. E quando nós tivemos as primeiras descobertas, vai ser baseada nos Vedas. O que são os Vedas? É um conjunto de textos sagrados, esses textos sagrados são os Vedas, que é fruto da tradição oral, foi passado de pai para filho, de mãe, né? Então eu falo, por exemplo, nas aulas de filosofia, como é que se constitui a mitologia? Era cantado em praça pública. Aqui também nós vamos ter hinos, cânticos, orações que vão ser compilados, mas foram passados oralmente, tá? São compilados em sânscrito, mais ou menos entre 1500 e 500 a.C. E é o mais antigo livro religioso do mundo, tá? Não é a Bíblia, é o Vedas. A Índia surge no Vale do Rio Indo, hoje atual a região do Paquistão, tá? Por volta de mais ou menos 3000 a.C., o povo era chamado de Drávidas, Drávidas com D, não tem bebezinhos. Era um povo de pele escura, baixinho, com cabelos encaracolados e todos agricultores. Até que vão formando as primeiras cidades, entre elas Marapa e Mohenjo-Daro. Arapa e Mohenjo-Daro. Eu tinha que falar alguma coisa errada. E as duas principais, né? Outras muitas são principais, mas principalmente a Arapa, e a gente vai entender no próximo slide. Então tá aí, nós vamos entender um pouquinho da cultura arapiana, tá? Em Arapa é onde ocorrem as primeiras descobertas arqueológicas relacionadas à história da Índia Antiga, por isso a sua importância, tá? É um local composto por cidades muito bem planejadas, que são divididas em cidade baixa, onde mora a maioria da população, e aí a gente tem as cidadelas. São locais projetados, tá? Num ambiente mais alto, por isso não cidade baixa, e mais alto para ser protegido das cheias que ocorriam com o derretimento da cordilheira do Himalaia, tá? Eram construídos edifícios dos governos nesse local e as casas elas tinham mais de um andar, possuíam esgoto, possuíam poços para tirar água, poços artesanais. E essa elite que morava na cidadela era constituída por comerciantes, tá? A gente vai ter uma elite do comércio e de artesãos, tá? Uma região extremamente fértil, mas que além da agricultura tinha a sua economia constituída pelo comércio dos grãos excedentes da própria agricultura, produtos artesanais, madeira, tá? E pedras semipreciosas. É isso que a gente vai encontrar a princípio dessa cultura que vai ser resgatado arqueologicamente. Por volta de 1800 a.C., a gente vai ter o desaparecimento dessas populações arapianas. Alguns motivos estimados para esse desaparecimento são as alterações climáticas, tá? Então, inundações frequentes que acabaram dando fim. E a invasão de outros povos, principalmente, como a gente vai entender logo à frente. Para onde dispersa o povo que sobra dali? Para o Vale do Rio Ganges e o sul, onde se localiza hoje a atual Índia.
Bom, ainda durante essa era que foi encontrada a cultura arapiana, nós já vamos ter a entrada, a chegada do país no local dos árias, tá? Árias ou arianos, arianos, sim, aqueles que a gente escuta falar dos povos arianos da Segunda Guerra, onde mirava Hitler, são exatamente esses povos do Cáucaso. Eram indo-europeus, tá? Eram nômades, eles a princípio habitavam no Mar Negro e andavam naquela região que a gente chama de região do Cáucaso. Talvez vocês muito novos não vão lembrar disso, mas quando nós íamos fazer uma ficha para algum emprego ou para tirar cartão de alguma loja, aparecia lá a cor, né? Não era etnia, era raça. E aí aparecia negro, né? Caucasiano. Quando você era branco, você era origem caucasiana, tá? Então vem daí essa expressão. Em 1800, quando a gente tem aquela região ali é, da Arapa, da onde ela começa a se formar a Índia, um deslocamento, eles também se deslocam para a região do Indo, né? Eles chegam na região do Indo, subjugam quem sobrou ali, as culturas locais, e depois vão migrando até chegar no Rio Ganges. Então eles chegam ali onde a população não mais estava, desconfia-se que a chegada deles também contribuiu para o desaparecimento da cultura arapiana, que foi subjugada, e depois eles seguem para onde o restante daquela população seguiu. É chamado de dominação ariana esse período ou de período védico, tá? Porque tudo que vai ser dito, vai ser feito, vai ser baseado nas informações que a gente encontra nas narrativas védicas. São pessoas com a pele muito clara, diferente do que a gente tinha ali, que era a pele escura, e o nariz afinado, tá? O que, que significa árias? Em sânscrito, árias significa nobreza, então são considerados os povos nobres. Bom, chegando ali, eles vão formar os vilarejos, se tornam sedentários, então não são mais aqueles que ficam andando, procurando o melhor lugar, acharam o seu pouso, vão cultivar a terra, também vão praticar o comércio, são um povo de tradição guerreira, tá? Então, carros de guerras puxados por cavalos, as armas são de bronze, nós já falamos isso quando a gente fala do Oriente Médio, né? A importância das armas de bronze, com mais durabilidade, mais poder bélico, mais poder militar e vão influenciar e ser influenciados por aquela população. Há uma troca cultural. E aí vai se instituir o hinduísmo ou brahmanismo, como queiram chamar, que vai resultar da união dessas crenças. E vai ser extremamente importante. A religião ela tem muita importância na antiguidade, mas aqui, sobremaneira, é muito importante, porque pauta até hoje a Índia, tá? O que aqui é decidido, é acordado de alguma forma, pauta até hoje a vida indiana. E é por isso que a gente vai falar de religiosidade, tá? Então vocês têm aí o hinduísmo, é a base dessa religião, da religião hinduísta são os Vedas, da onde são retirados os ensinamentos todos, incluindo a divisão da sociedade em castas, conforme determinação do Deus Criador Brahman. Eu tenho um vídeo de castas que foi feito no ano passado, explicando tanto para sociologia quanto para a história como essa divisão, uma divisão muito ferrenha, onde você não tem mobilidade social, você não tem escolha, você nasce naquela casta e nela permanece toda a vida. Eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem, tá? Essa crença hinduísta ela é politeísta, então a gente tem alguns deuses, a gente tem Vishnu protetor, Shiva o destruidor, Ganesha, que é a deusa da boa fortuna, que é essa da imagem, a mais conhecida, com a cabeça de elefante, né? E histórias que tem muito de mitologia. E os princípios religiosos eram transmitidos pelos sacerdotes, tá? Pelos brahmanes. Eles eram mais poderosos que os reis, mais poderosos que os mais ricos. Eles é que davam um parecer. Não sei se vocês lembram, houve uma novela chamada Caminho das Índias, em que acho que era a Juliana Paz que fazia, ela tá descrito lá, o sacerdote que tá escrito na história da vida dela que o primeiro marido vai se frustrar ou vai morrer, uma coisa assim.
E aí a solução que o Brahmani dá para a família é que ela se case com uma árvore, fazem toda uma cerimônia dela casando com a árvore, porque aí a árvore fica com o destino de ser o primeiro parceiro dela e morrer, perecer, ter azar, enfim. Depois elas podem se casar com outra pessoa. Além de quem viu a novela deve lembrar dos Dalits, e tudo isso tem na aula de castas para vocês, tá? Alguns conceitos que marcam essa religião até hoje é yoga, meditação, reencarnação e o karma. Tudo que você faz de bom volta para você 7 vezes, tudo que você faz de ruim volta para você, o karma e o dharma, tá? Então, um pouquinho da religião. E fica aí marcado o sistema de castas para vocês não deixarem de assistir o outro vídeo, porque é muito importante para entender essa sociedade. Bom, só para a gente encerrar a religião, então, dar um parecerzinho aqui sobre as duas principais religiões que vão surgir, quando é contestado essa crença demasiada que interfere absurdamente na vida das pessoas, né? Então, o primeiro a discutir isso, a não concordar com isso, é Siddhartha Gautama, né? Então, a gente vai ter duas correntes que vão tentar reformar esse hinduísmo. Aí para vocês tem os caminhos corretos do budismo, né? Então ser bom com os outros, uma ação correta, eu não enxergo aqui, por isso que eu estou olhando aqui. Palavra correta, pensamento correto, modo de vida correto, tudo muito correto, né? Para si mesmo. Então o Buda ele vai contestar a partir do momento que ele sai do seu castelo, do seu palácio e passa a ver como viviam aquelas pessoas, ele passa a contestar, não, isso não pode ser correto. E o jainismo, o budismo fica famoso até hoje no mundo, né? E a gente tem o jainismo, que é um movimento muito semelhante ao budismo. Foi fundado por Mahavira, que em sânscrito significa grande herói. Ele também vai renunciar à vida de luxo que ele tinha, assim como o Buda, e meditar, tá? Vai pregar um sistema de libertação pessoal, sem a crença em deuses que controlam, que determinam a vida humana. Também é anti-violência, como o budismo, mas diferente do budismo, ele permanece ali na Índia. Então, hoje, cerca de 0,4% da população budista, uma margem muito baixa, é jainista, tá? A maioria recorre ao budismo ou continua nesse hinduísmo não reformado, mais arcaico e conservador. E para a gente terminar, o que, que eu queria falar para vocês? Vocês vão ver isso no regime de castas, né? Essa influência da crença, como eu falei no começo, é muito bom para uma sociedade, para a moral de uma sociedade, ter uma crença. Mas ela emperrou a evolução da Índia em vários sentidos. Mas não, nem por isso eles são um povo triste, né? Eles são um povo, eu diria, uma conformidade alegre, se dá para usar essa expressão. Mas muita coisa da Índia antiga ainda se vê, né? Essa desigualdade tremenda. O culto ao rio Ganges, a gente ainda vê algumas coisas de respeito, né? Alguns animais, a própria comida que não pode ser feita de determinada forma, porque você vai ingerir, aquilo vai te fazer mal, né? Embora a mulher ainda seja subjugada na Índia, ela pode estudar, ela é muito inteligente. O glamour, né? A gente tem a Bollywood indiana, que é um festival de produções culturais imenso. Então tem muita coisa interessante da Índia nas suas dicotomias, nas suas paradoxos, as suas incoerências. Interessante a gente analisar o passado e tentar entender um pouquinho esse presente. Tá bom? Deixo vocês. Daqui a pouco, mais uns dias, a gente fala sobre China. Até lá. Curte, compartilha e comenta o que você não entendeu para eu poder responder. Fiquem bem.